tudo que nós temos é para a tua honra e tua glória. Revela-nos o teu poder, revela-nos a tua graça, a tua face. Queremos mais do que nunca a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar por intermédio do Espírito Santo algo que mexe muito comigo. Eu lembro que quando eu era adolescente ou mais novo, era um dos temas que eu mais gostava de ouvir, que era sobre o Espírito Santo e a unção do Espírito. Provavelmente eu não vou conseguir esgotar esse assunto hoje, mas eu vou tentar abranger de uma forma mais completa possível. Seria impossível num único dia eu dizer sobre definir o Espírito Santo e a sua unção, mas eu quero explicar para vocês, para que nós possamos entender. Tudo isso começou durante a semana. Eu quero relatar um outro testemunho. Eu estava conversando com uma pessoa e totalmente tradicional, que não acredita na unção do Espírito, que não acredita em cura, e eu conheço essa pessoa antes e depois, eu conheço o passado dela, e eu vi que ela hoje é uma cristã, é uma pessoa cristã, uma pessoa decente, ama a palavra, inclusive fez um curso de teologia, e eu fiquei feliz por ver essa pessoa assim, transformada, diferente, calma. Inclusive eu estava no ambiente de trabalho dela, e na hora que eu estava conversando com ela, se aproximou alguém, e às vezes o Espírito Santo me mostra um raio-x da pessoa. Uma certa ocasião, um dia, eu vou dar o exemplo do pastor Hildo, ele estava construindo uma casa, estava tendo muita dificuldade, no sentido de terminar a casa no prazo, e ele não tinha contado nada para mim, ele não é de ficar trazendo tantos problemas particulares para mim, e eu fui na casa dele, onde ele estava morando, ele falou, vamos lá na casa onde está construindo, que é onde ele mora hoje. Quando chegamos lá, tinha acho que uns 5, 6 funcionários, trabalhando em áreas diferentes, e tinha um pintor. Na hora que eu cheguei, eu olhei, não bateu o meu espírito com o dele, e ele ficou tão incomodado, sem eu falar nenhuma palavra, ele não conseguia ficar no mesmo ambiente que eu. Se eu estivesse na garagem, ele saía, se eu chegava na sala, ele saía, não ficava no mesmo lugar, e o Espírito Santo falou para mim, ele está roubando ele, e ele está jogando os outros funcionários contra ele, e ele tem que mandar ele embora. Na hora que entramos no carro, eu falei, esse funcionário está te roubando, esse funcionário está trazendo contenda para você, ele está trazendo problema, e ele está jogando os outros contra você, e você tem que demitir ele. E ele falou, pastor, é exatamente o que está acontecendo, até em casa eu estou discutindo com a minha esposa, parece que as coisas não estão indo, e ele está pegando tintas a mais, está me roubando, você vai mandar ele embora semana que vem. Mandou ele embora. O que aconteceu? Tudo fluiu, terminou tudo, a casa ficou tudo em paz, está lá na bênção, usufruindo. Então o Espírito Santo me mostra as coisas. Eu estava com essa pessoa que eu estava te contando para vocês, e eu vi essa pessoa, falei para ele, essa pessoa trabalha com você há quanto tempo? Ele falou, 3 anos. Eu falei, essa pessoa é uma pessoa boa, ela tem um potencial, ela vai ser útil para você, vai te ajudar muito. Aí eu vi que essa pessoa olhou para mim, ela respeitou o que eu falei, mas não entendeu. Ela, tá legal, realmente ele é um bom funcionário. Ele não entendeu, ele não pegou no seu espírito. E eu saí de lá conversando com o Espírito Santo, e todo o tempo eu ando e converso com o Espírito Santo, e o que veio primeiramente na minha mente, que o diabo ele nos acusa em todo o tempo, foi assim, porque ele é de uma linha de uma igreja, que tem muita doutrina e leitura da palavra, tem até seminário, mas não acredita no Espírito. Tudo é bom, tudo com equilíbrio, não acredita nesse fluir do Espírito, nesse fluir profético. E eu comecei a me questionar, eu vou ser sincero, eu comecei a pensar assim, será que o método deles não é melhor? Eu estou ali há quase 7 anos trabalhando com os irmãos de forma profética e tal. Às vezes eu vejo ainda atitudes imaturas do povo, às vezes eu vejo discípulos que não tem ainda, não destrava, não vai. Não vejo ainda, às vezes em alguns, um caráter transformado, não vejo essa firmeza como eu vi nesse irmão. Ele não tem essa questão do espírito, esse discernimento, mas em outras áreas ele tem. Será que eu tinha que dar uma repincelada, pensei ficar menos profético, ficar mais, né? Pensei, deixa eu falar um negócio, vou ensinar uma coisa que eu aprendi. Sabe aonde começam os problemas? Quando nós começamos a conversar com nós mesmos. Pode pensar, a maioria das decisões que você tomou sem a direção de Deus, foi uma conversa que você teve com você mesmo. É ou não é? Está vendo? E eu comecei a conversar comigo, não ia dar certo, né? E aí, o Espírito Santo entrou dentro do carro, falou assim, deixa eu te falar. Ele falou, você vai trocar
Ele é lindo, gente. A coisa mais linda, mais preciosa, a minha presença. Esse norte que eu te dou, você chega perdido num lugar, eu te dou um norte. Você vai perder isso? Você não vai perder isso. Ele falou, eu te conheço, você não é disso, você não vai perder esse negócio. Eu falei, Senhor, mas os meus discípulos, eu queria que eles fossem. Ele falou, calma, não é assim, o que você está construindo não é da noite para o dia, é demorado. Porque você está construindo algo no Espírito, algo mais forte. E aí o Espírito Santo não me deixou dormir essa noite. Eu fui para a cama, despedi da minha esposa, depois que todo mundo dormiu. Ela sabe como é que eu sou, eu levanto e saio. E fui para o escritório. Agora eu posso dizer que eu tenho escritório, irmãos. Oh, glória a Deus. Depois de mais de 15 anos sendo pastor, pela primeira vez eu tenho um escritório. Aleluia. Louvado seja Deus, obrigado, Jesus. Bem simples, mas eu tenho. Então eu entrei lá, tapetinho chegou, coloquei o tapetinho, ajoelhei, orei, e ele falou comigo. Deus tem falado comigo essa semana sobre Estevão. Ele falou comigo, vai lá em Atos 8. Eu fui e li. Uau! Eu falei, entendi, Espírito Santo. Por que eu contei essa história para você antes? Agora eu vou ler o texto e você vai entender o que eu quis dizer. Muitas vezes nós temos um entendimento que porque conhecemos a Bíblia, a palavra, ou lemos alguns livros, ou temos algum conhecimento de alguma coisa, nós achamos que não há pecado nisso. Nós achamos que pecado é a luxúria, a heresia, o adultério, a prostituição. Até mesmo alguns pregadores falam, não, porque isso é pecado, isso é heresia. São presos à lei, somente a palavra. Então o Senhor me levou em Atos capítulo 7, vou voltar um pouco antes do 8, eu quero ler com você, versículo 49 em diante. Se você puder na tua casa, eu vou te dar um conselho, leia o capítulo 6 de Atos e capítulo 7, vocês jovens, principalmente, leiam a história de Estevão. Estevão, ele prega aqui de Gênesis até Apocalipse, para o sumo sacerdote, ele fala desde Abraão, Moisés, tudo, espetacular a pregação dele, e aqui no final, ele está pregando, discursando no Sinédrio para os sacerdotes, no verso 49, do verso 49 do capítulo 7 em Atos, olha o que Estevão diz, o céu é o seu trono, e a terra é seu estrado, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Aí Estevão vira e fala para os sacerdotes, ele está falando isso dentro do templo, não tem nada de errado de reunirmos num templo, o problema é que eles estavam querendo dizer que Deus só se movia ali dentro, que quem orasse na rua, fizesse algo, estava errado. E aí diz aqui no verso 51, porque na verdade eles queriam ter controle sobre as pessoas. Verso 51, preste atenção, diz, duros de cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. O que é incircunciso? Naquela época tinha um ato que era circuncisão, era um voto dos homens com Deus. Quando a criança tinha 7, 8 dias, ia para o templo, eles cortavam o prepúcio, cortavam aquela sobra de pele, do órgão sexual masculino, né? E então era um símbolo da aliança deles com Deus, arrancando a carne fala o que? Do pecado, da vontade pecaminosa, removendo a carne. Então ele está falando, vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. O que é isso? O seu coração é movido pela carne e os seus ouvidos são carnais, vocês não foram limpos, santificados. Um menino de 16 anos estava falando isso, irmãos. A minha filha tem 16 anos, e o que ele diz? Vocês sempre têm resistido ao Espírito Santo, e ouvindo, vós sempre resistindo ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim vocês também fazem. Eu quero que as crianças parem de andar, está muita agitação, e os adultos ficam olhando para as crianças e não olham para mim. E aqui diz no 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, pelo qual vós agora fostes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei, preste atenção, pela disposição dos anjos e não aguardastes. Ele está falando que eles receberam a palavra, a lei, de uma forma espiritual, mas não guardaram de forma espiritual. Eles estão usando a palavra como uma forma carnal, com motivações carnais para manipular pessoas.
E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se o coração, rangiram-se os seus dentes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do homem em pé à direita de Deus. Então eles, gritando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Veja, irmão, que esse homem pregou cheio do Espírito Santo dentro da sinagoga. Existem igrejas onde tem homens carnais pregando e manipulando, enganando o rebanho. São lobos vestidos de ovelhas, não são pastores. A Bíblia fala: cautelai-vos dos falsos profetas e falsos mestres, falsos pastores. Mas existem homens que Deus tem levantado, e mulheres também, porque Deus, ele não é preconceituoso de forma alguma. Crianças, jovens, que estão sendo levantados pelo Espírito. Estevão era um jovem, ele começou como diácono. Se você ler Atos 5, 6, fala que os apóstolos estavam pregando e fazendo grandes maravilhas. Então Deus deu direção para eles, separando diáconos, homens íntegros. Você vê que Estevão foi separado para ser diácono. Ele era um jovem de 16 anos, irmãos. Hoje em dia tem que fazer show dentro da igreja para segurar jovem, tem que fazer rave gospel para segurar jovem, festa não sei do que para segurar jovem. Naquela época, um menino de 16 anos solteiro, ele era diácono, servia a mesa, alimentava as pessoas. Só que ele não ficou só nisso, ele começou a ser cheio do Espírito Santo e começou a pregar na rua, e ele começou a curar pessoas. Então começou a chamar a atenção, e ele entrou, foi chamado para discursar na sinagoga diante do sacerdote, e ele começou a pregar desde o princípio, Abraão, Moisés, tudo, e até chegar em Jesus, e falou: vocês desde sempre têm resistido ao Espírito Santo. E ele já profetizou o que ia acontecer com ele. Ele falou: já não é de hoje que os seus pais e vocês também têm matado os profetas. E o que fizeram com ele? Mataram ele também. Esse espírito de Jezabel, ele sempre se levanta, irmão, de tempo em tempo, para matar profeta. E às vezes a morte não é tacando uma pedra na cabeça, mas a morte é a rebelião. Eu exortei os meninos, eles sabem, e eu não tenho vergonha de exortar, e não tenho medo de perder ninguém, e exorto mesmo, e na frente de todo mundo. Porque é a terceira vez em um mês que tem a chave, ela está trancada, está não sei o que. Eu falei: estoura esse cadeado. Nós temos um compromisso de começar o culto no horário, nós estamos oferecendo um culto para ele em excelência. Eu sou muito sério com as coisas de Deus, irmãos. Eu não estou brincando de servir a Deus. Então, veja só, uma forma de matar um profeta é você desgastar ele. Eu estou cuidando de pastores. Essa semana eu recebi um telefonema. Tem coisas que eu não posso ficar falando, porque tem gente de outros lugares que assistem. Mas eu recebi um telefonema de um irmão que falou: olha, eu não sei se você vai poder vir ministrar aqui mais. Falei: por quê? Falei: porque o pastor ficou com ciúmes e bateu no limite dele. Foi uma glória, foi um avivamento, a igreja está despertando, e ele não quer isso. Ele não quer isso. Falei: é bom saber, porque agora eu não vou mais, só se o Espírito Santo mandar. Então você pensa que é fácil, irmãos? Eu vou ministrar nos lugares, eu sou rejeitado, porque eles não querem isso. E aí eu conversei com esse irmão, sabe o que eu falei para ele? Irmão, sabe o que está acontecendo com o teu pastor? Ele não é má pessoa, ore por ele. Está acontecendo com ele o que está acontecendo com a maioria. Os pastores foram vencidos pelo cansaço. O povo vai cansando eles, e aí eles se dobram diante do povo e fazem o que a maioria quer. Eu não estou para isso. Falei para ele: irmãos, Deus me deu a graça e me deu um carro maior, melhor para me viajar, porque em 8 meses eu viajei quase 30 mil quilômetros. Quem me conhece sabe que eu não tenho coração nas coisas materiais, e que eu me dedico e me desgasto pela obra, viajo de madrugada, correndo risco em estrada. E aí peguei o carro, primeira coisa, vou para a praia, vou para algum lugar, me ligaram para me ministrar lá em Três Pontas. Caiu aquela tempestade na sexta-feira, quem lembra? A minha filha com 39 graus de febre, tem gente que o filho dá uma espirrada e já não vem para a igreja. O Henrique estava com a gente, que o Paulo e a Jana deixou com a gente passar um dia, vomitando. Pior coisa que tem é você ter filho de alguém que você está cuidando e passando mal na sua casa. Você fica preocupado.
Falei, meu Deus, que luta. Caiu numa tempestade, não conseguindo chegar no horário lá de 3 horas da tarde, então você vai ministrar à noite. Com muito custo, caiu árvore no meu caminho. Eu fui daqui lá, Zé, orando, Deus não deixa cair uma árvore em cima da gente. Caiu árvore, eucalipto um atrás do outro, nosso caminho. Carro bateu na nossa frente, a gente viu, virou o carro. Falei, o que é isso? Desci na cidade, fui pedir uma referência para um cara e o cara bateu em mim. Estou falando sério. Falei assim, boa noite, eu queria referência de onde eu estou. Ele falou, você não está vendo que eu estou no telefone? Eu não quero papo com você não me enche as paciências não, e quis me agredir. Demônio para todo lado. Aí eu cheguei e falei, Daniel do céu, que provação. Aí cheguei lá, com muito custo, não tinha sinal na internet, falei com o bispo, cheguei aqui, ele falou, cara, não vai ter como você chegar aqui no sítio, foi porque está caindo uma tempestade, e aqui é um cafezal, está atolando tudo, está tudo atolando, ninguém sai, ninguém entra. Ele falou, faz o seguinte, deixa o teu carro aí, fica no hotel, amanhã você vai embora. Eu falei, não, agora é eu que quero ir aí, você está dando tudo errado, tem alguma coisa muito grande para acontecer, eu quero estar aí, eu quero dar um jeito. Ele falou, não, dorme no hotel, então amanhã cedo, se não estiver chovendo, você vem e tal. Eu falei, não, eu vou hoje, eu não vim para dormir no hotel, não, eu vou pagar, eu não quero saber disso, eu não vim para ficar no hotel, eu vim para ministrar a palavra de Deus, para ser um instrumento. Aí ele, não, isso, aquilo. Eu falei, esse bispo, por favor, deixa eu te falar uma coisa, se ele estiver assistindo, ele sabe que é verdade, me ajuda. Ele falou, o quê? Eu falei, não deixa eu ficar mole não, bispo, o senhor está querendo que eu fique mole? O senhor está querendo que eu fique igual aos outros, que comece a selecionar onde vai pregar, que comece a selecionar o dia que vai pregar, comece a selecionar para que povo vai pregar, porque começou a falar, não preocupa não, que veio pouca gente por causa da chuva, muita gente que pagou não veio, não preocupa não, ele foi querendo, tudo me disse, que só vem uns adolescentes assim e tal, eu acho que eles nem entendem muito. Falei, bispo, para, falei, bispo, não, me ajuda, cara. Falei assim, o senhor está deixando, o senhor querendo que eu fique mole, aí troca de carro, pega um carro melhor, não é assim? Não, agora não, só vou em igrejão, não, hoje está chovendo, vou ficar em casa, a minha filha está com febre, a minha filha dando carro assim, irmão, de febre, mentira, assim ó, eu falei assim, aguenta aí minha filha, que depois Deus vai cuidar de você, que depois do culto eu cuido de você, agora Deus cuida de você, que depois do culto eu cuido. Não, irmão, eu não amo a minha filha mais do que a Deus, não. Eu não amo minha esposa mais do que a Deus, não. Ele é primeiro em tudo da minha vida. E se eu não creio, que Deus pode cuidar de uma febrinha de 39 graus, então eu creio num Deus mentiroso. Eu não creio num Deus que está vivo, então, que ressuscitou e venceu a morte. Falei, eu não quero ficar mole, não, para. Ele falou, então eu vou arrumar uma caminhonete, eu vou te buscar. Eu falei, então faça isso. Parei meu carro num posto de gasolina 24 horas, tranquei o carro, ele veio me buscar. A caminhonete jogava para um lado e para o outro, irmão. Nós batemos nos cafezal, tudo. Era uma descida, e nós chegamos lá, tinha um irmãozinho, irmão, com um violãozinho assim, ó. Quando ele vem aqui fazer, quando ele vem, blém. E o povo tudo sentado desanimado. Eu olhei aqui e falei, Jesus, agora é só o Senhor aqui mesmo. Uma meia dúzia de gente, o bispo olhou em mim e falou, e aí, vai. Falei assim, calma. Falei, deixa eu orar, deixa eu entender no espírito. Aí o bispo falou assim, você quer que eu te apresente? Eu falei, não, bispo, dispensa comentários, dispensa apresentação. E eu orei. Aí o Espírito Santo foi dando raio-x. Comecei a ver um anjo com espada de fogo andando assim, ó, em volta. Aí o Deus falou comigo, eu vou cortar cordões umbilicais, vou cortar sentimentos do passado, emocionais que prendem eles, depois vou encher eles com a glória. Comecei a ministrar isso sobre quebra de ligadura. Nem preguei, fui ministrando. Primeira que eu já cheguei, pus a mão, já voou para trás, quebrou 3 cadeiras. Pá, aquele rebuliço, aí já começaram, aí já começou cada violão, já ficar mais assim, o pessoal esperto. A glória de Deus foi vindo. Aí Deus falou para mim ir no bispo, dá um tiro de bazuca nele, falou, recarrega o canhão, 3 tiros, pum, pá, ele deu uma para trás, mais um pá, mas no terceiro ele voou com os 2 pés para cima, ficou lá no chão. Quando Deus toma o pastor da igreja, aí o resto, aí posso saber que a noite vai pegar. Aquela glória de Deus desceu, aí já, eu fui ministrar às 9 horas da noite, aí já era 15 para meia-noite, e eu falei, Dani, cuida da Sara aí que eu vou ministrar. A Dani ficou lá em cima num quarto cuidando da Sara. O Henrique enfiou o dedo na goela dele, falei, abre a boca, eu vou te curar agora. Enfiou o dedo na garganta, ele vomitou, ele falou, agora eu tô bom, então agora você está curado, sai daqui. E preguei com a mão dele de vomito, que eu não lavei a mão, não deu tempo. Orei para os outros, sério. Falei para ele, Henrique, é o que eu lembrei, orei para os outros com a mão de vômito sua. Assim, irmão, só guerra. Aquela glória de Deus encheu.
o jovem sendo batizado no Espírito Santo, jovem. Aí na hora que o fogo pegou, o Espírito Santo falou: agora vai embora, acabou. Aí cheguei lá, a Sara, a Dani, a 39,5 de febre. Falei: vamos embora, porque chegando em Pouso Alegre eu vou levar no hospital. Aí o cara pega a gente de novo na caminhonete e sobe aquela. Eu falei: nossa, não vai conseguir subir isso aqui. Na hora que chegou no meio, irmão, o carro começou a parar. Eu falei: irmão, não para não, senão a gente não vai sair daqui. Ele falou: não estou conseguindo. Eu falei: anjo de Deus, empurra o carro agora. O carro fez e foi. Aí eles olharam e eu falei: se Deus está com nós hoje aqui, cara. Aí eu falei: Deus está com a gente. Aí chegamos lá no posto, era meia-noite e tanto. Fui chegar em casa quase 2 horas da manhã. Na hora que eu estava chegando em casa, eu olhei do lado assim na Sara. Deus me deu uma visão, vi um espinho atravessado, inflamado nela. Ele falou: arranca esse espinho dela. Eu falei: Sara, você está ruim ainda? Tô, vem cá. Eu meti a mão do lado, estou arrancando esse espinho de você agora. Você não tem mais nada. Não teve mais febre, só dor de garganta, não tem mais nada. Acabou. Agora imagina se eu tivesse ficado em casa. Não, vou ficar aqui em casa, está chovendo, caiu o ar, bateu o carro, estão me xingando, não sei o que, estou com um carro novo, vou dar um passeio, vou dar uma volta, que nada, não vou pregar lá nada não, meia dúzia de jovem lá, que não sei o que. Você imagina, irmão? A gente fica mole para Deus, né? Eu falei: Deus, eu não quero ficar mole, eu não quero. Se você deveria se arrepender de todas as vezes que você deixou de fazer algo para Deus e deu desculpa por causa de uma febre, por causa de uma coisinha, por causa de uma bobeirinha. Porque a Bíblia fala que Deus agradou a Moelo e ele se deixou inflamar por causa de nós. Deus quer que você se desgaste por ele. Estevão se desgastou, ele não teve medo de morrer, ainda profetizou. Ele seria um dos profetas que seria assassinado ali por aquele. Ele falou: vocês são assassinos de profeta. Os caras rangiam dentro de raiva, tampou o ouvido. O cara está pregando, prega para mim, Michel, Jesus é bom, Deus. E os caras assim, ó, não queriam ouvir, porque eles não queriam converter, eles queriam continuar matando o profeta. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas aquele homem cheio do Espírito Santo olha e fala: não impute sobre eles este pecado, para eles carregar. Sabe o que ele entendeu? Alguém aqui ainda vai, a minha morte não vai ser perdida, alguém aqui vai converter. Se colocar um peso sobre eles, eles não vão dar conta, porque o diabo vai acusar eles depois de ter me matado. Então tira o peso das costas deles. E daqueles que eles jogaram a capa com sangue nos pés, Saulo veio a se tornar o maior de todos os apóstolos de todos os tempos. Agora você imagina se Estevão falasse: você que está consentindo a minha morte, você vai pagar pelo meu sangue. Talvez hoje não teria apóstolo Paulo. Mas para fazer isso, irmão, diante da adversidade, uma atitude dessa tem que ser cheio do Espírito Santo. Então eu quero falar para você sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre a unção de Deus. Existem pregadores e igrejas e pessoas que elas ministram sem unção. Às vezes a pessoa canta bonito, você chora, emociona, mas não tem unção. Vocês precisam identificar que vocês estão diante de um pastor que ele se move pela graça de Deus, debaixo da unção de Deus. O cara prega, fala. Tem lugares que a gente vai, irmão, quando a pessoa pega o microfone, vocês estão entendendo o que eu estou falando, o céu fecha na hora. Quem entende o que eu estou falando aqui? Você sente isso, você consegue identificar? Mas na hora que o outro sobe, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Porque ainda todos usando o nome de Deus e falando de Deus, ainda assim nem todos têm a unção. Você tem que se mover na unção do Espírito, e não na sua força, ou pela letra. Então acontece isso com Estevão, a igreja começa assim. O que acontece logo depois, aí no capítulo 8, vamos ler agora o capítulo 8. Eu quero que você, de uma forma bem cuidadosa, preste atenção e entenda. Agora olha o que começa no capítulo 8. Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia começou uma grande perseguição, preste atenção, contra a igreja que estava em Jerusalém. Entenda que Jesus havia dado uma ordem. Qual é a ordem que Jesus tinha dado? Nós vamos voltar daqui a pouco. Eu tenho que construir a mensagem, você tem que me ajudar na construção. Lá em Atos capítulo 1, olha o que Jesus fala, e eu vou ler esse texto, eu quero que você grave na tua mente, porque nós vamos voltar nele no final. No versículo 4 diz: e tendo reunido com eles, Jesus ordenou-lhes que não partissem de onde? Mas que esperassem a promessa. Que promessa? A promessa que ouvistes, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí no versículo 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo,
Uma outra versão fala: sereis revestidos, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, e a todos os confins da terra. Aí você vê essa profecia de Jesus se cumprindo aqui. Eles ficaram em Jerusalém foi derramado o Espírito Santo em Atos 2, e Estevão é levantado cheio do Espírito Santo e prega, os caras da religião ficam doidos, matam ele, e depois que eles matam ele, não termina aí não, eles matam ele, encoraja Saulo, e começa uma grande perseguição sobre a igreja, e eles falam: olha, se nós somos capazes de matar um menino de 16 anos, então nós vamos matar vocês também. Então, eles fugiram, eles partiram. Aqui diz que eles estavam em Jerusalém, verso 1 do capítulo 8, e todos foram dispersos pelas regiões e aonde mais? Exceto os apóstolos. Olha que aconteceu algo, irmãos. Aí Deus permitiu de uma perseguição para cumprir uma palavra que Jesus havia liberado. Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas onde? Jerusalém, depois Judeia, depois. E quando a perseguição começou, justamente para onde que eles foram? Judeia e Samaria. E quem ficou em Jerusalém? Os apóstolos, continuando, fundamentando a igreja em Jerusalém. E aqueles que aprenderam com os apóstolos, saíram, os mais novinhos, e foram para a Judeia e para Samaria. Dá continuidade nisso, dá continuidade na pregação do evangelho. Eles não fugiram e simplesmente se calaram, eles foram para outros lugares, se dispersaram, e Deus permitiu isso, para a igreja crescer. A perseguição é permitida por Deus para crescer, irmão. Nenhum homem verá a glória de Deus sem antes ver o sofrimento, sem ver dor e sem ver perseguição. Vamos correr, vamos lá. E o que acontece? Verso 2: alguns homens religiosos carregavam Estevão para o seu sepultamento, e fizeram uma lamentação sobre ele. Verso 4: assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles saíram de Jerusalém e começaram a ir por toda parte pregando. O medo não parou eles, o medo não interrompeu eles de pregar o evangelho. Eu creio que aquele clamor, irmão, sobre o corpo de Estevão, não foi para ressuscitar Estevão, mas para gerar dentro de cada um, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, que estava clamando diante do corpo de Estevão, que eles tivessem o coração também como de Estevão, dispostos a morrer e dar tudo pelo evangelho de Jesus. Eu estou orando e Deus está falando comigo: eu vou levantar nesses dias na igreja Estevãos. Eu estou orando para Deus levantar Paulos e Estevãos, porque quando Deus levanta Estevão, irmão, depois ele levanta Paulo, e aí vem um grande tempo de salvação. Homens que não têm medo de morrer, de dar sua vida pelo evangelho. E aqui diz, vamos lá, vamos construir comigo. Verso 5: então descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas de Filipe, falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. E havia uma grande alegria naquela cidade. Havia uma grande alegria? Haverá uma grande alegria em Bueno Brandão, haverá uma grande alegria em Pouso Alegre, haverá uma grande alegria em todo o sul de Minas. Aonde houver homens cheios do Espírito Santo, aquela cidade vai ter uma grande alegria. A alegria dessa cidade não está na economia, não está na política, não está nas indústrias que vêm para cá, isso tudo é muito bom, ou na infraestrutura, mas a alegria dessa cidade está em homens e mulheres que manifestam o reino de Deus e são cheios do Espírito Santo por onde eles passam. Aquela cidade era alegre, por quê? Eles curavam os doentes. E de curar os doentes de Pouso Alegre, doentes na alma, doentes no corpo. E o que acontece? Vamos lá, verso de número 9. Mas havia ali, preste bem atenção agora, daqui para frente, um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade bruxaria. Quer dizer, naquela cidade que agora é feliz, antes ela era o quê? Por quê? Porque antes quem governava lá? O espírito de... Agora quem governa naquela cidade feliz?
o Espírito Santo. Quem é o condutor do Espírito Santo? Água. Eu ensinei. A água vem da onde? Do nosso? Quem vai ser o condutor do Espírito Santo na terra agora? Nós. Quando a terra se corrompe, o céu tem que vir para fazer tudo novo. O céu está dentro de você, a eternidade está dentro de você, você leva. Amém? Não importa quanto tempo de convertido você tem, os seus pecados, o Espírito Santo está em você, ele vai fazer uma nova obra através de você e em você. É só você estar disponível. E o que acontece? Havia ali um homem que mexia com bruxaria. Olha o que está falando aqui. E tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, o qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é um grande poder de Deus. O povo tudo enganado, achando que ele era homem de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, continuou com Filipe, e se maravilhava vendo os milagres e sinais que eram feitos. Preste atenção. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que em Samaria recebeu a palavra de Deus, enviou-lhes para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem o quê? Receber o Espírito Santo. Para que eles pudessem o quê? Mais forte. Preste atenção agora, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro perece contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte e nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e ora a Deus para que porventura o pensamento do teu coração seja perdoado, porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Preste atenção aqui, irmãos. Uau! Que palavra para nos ensinar. Entenda o que eu vou te dizer. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe estava pregando em Samaria. Ele foi um dos que saiu de Jerusalém e foi para Samaria depois da perseguição da morte de Estevão. E ele pregou, e as pessoas converteram a Jesus Cristo, e elas foram batizadas. Escute o que eu estou falando, em nome de Deus, abra os teus ouvidos espirituais. Mas os apóstolos, ouvindo que aqueles que haviam sido dispersados estavam pregando sobre o Evangelho de Cristo e batizando, decidiram o quê? Vamos lá impor as nossas mãos, para que eles também recebam o quê? O Espírito Santo. Preste atenção, Jesus diz lá em Atos 1:4 o quê? E 1:8, como eu li: João batizou vocês com... mas agora virá outro que batizará vocês com... Então, entenda o que eu vou te dizer. A primeira coisa, quando eu conversei com aquela pessoa, eu vi que ela não entendeu espiritualmente o que eu estava falando. Sabe o que eu entendi? Isso aqui, Deus me levou nesse texto. Existem igrejas e ministérios que eles conhecem a palavra mais do que a gente, teologia e tudo, mas eles já converteram a Jesus Cristo, são salvos, mas ainda não receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode converter o coração de alguém, sim, sem que ele ainda habite nele. Se você pegar aquele homem que era romano, o Espírito Santo tocou nele, e um dos discípulos foi lá e batizou ele em secreto. Quem lembra dessa história? Mas o Espírito Santo de Deus não estava nele ainda. O Espírito Santo de Deus se moveu nele para que ele se quebrantasse e convertesse, mas não estava nele. O Espírito Santo pode se mover em pessoas, dando direções para que elas obedeçam e que levem ao encontro dele, ainda que ele ainda não habite permanente nessas pessoas. Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que ouviu a palavra, converteu a Jesus Cristo, batizou, é convertida,
mas ela não tem o auxílio do Espírito Santo, porque ele ainda não está nela. Os discípulos entenderam, os apóstolos, é importante a gente ir até aquela igreja, impor as mãos e transferir. O Espírito Santo é o que? Transferir. Por que ele falou, fiquem em Jerusalém, não saiam? Ele falou isso para os 12. Os discípulos andaram com Jesus durante muitos anos, sabiam fazer muitas coisas, pregar, mas Jesus quis dizer o que para eles? Não façam nada, nenhum método, sem auxílio o Espírito descerá sobre vocês primeiro, e depois vocês vão transferir para as outras. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, põe a mão na tua cabeça, e ele transfere o Espírito Santo, aí a obra é completa. Eu estava nesse dia conversando com um irmão da Inglaterra, que eu ministrei lá, e ele falou, olha, a minha namorada, ela foi batizada na igreja, tudo tal, mas ela não tinha o Espírito Santo ainda. Ele falou de uma forma muito humilde, simples, a expressão de que ele é novo convertido. Desde aquele dia que você veio aqui, que você batizou ela no Espírito Santo, ela mudou. Então, aí, se você pegar a Bíblia e ler, os apóstolos, eles colocavam as mãos sobre as pessoas, sopravam sobre elas, e elas recebiam o Espírito Santo. Então nós podemos deparar com pessoas que são totalmente tementes a Deus, que amam a Deus, a sua palavra em todos os cultos, palavra como esse irmão, mas ele não tem entendimento espiritual e profético, porque ainda não foi ativado no Espírito. Eu fui lá em 3 Pontos, orei com algumas pessoas, o bispo falou, você só veio ativar aqui. O que é isso? Liberação de Deus e liberação do Espírito. Então talvez você está se movendo sem a unção do Espírito e sem ele. Você é convertido, você tem a palavra, mas você não consegue ser uma pessoa que ora, que jejua. Por quê? Você precisa fazer através da unção do Espírito. Você não tem talvez cometido atos de luxúria, de heresia, adultério, prostituição, mas talvez você tenha sido carnal. Preste atenção no que eu vou te dizer de uma vez por todas. Ser carnal não é deixar de beber, somente fumar, adulterar, prostituir. Sabe o que é ser carnal? Ser carnal, irmão, é quando você permite que a sua natureza caída tome conta da sua vida. Eu conheço inúmeros pastores que são homens que têm conhecimento profissional, estudaram teologia, advocacia, coach, essas coisas. Você quer usar coach, ou usa na tua empresa. Aqui no altar é a palavra. Eu conheço pastores assim, e eles usam desses conhecimentos para ensinar as pessoas, e estão gerando pessoas carnais. Por quê? Ser carnal não é somente deixar de pecar, não é quando você somente está no pecado, fazendo coisas desse tipo, bebendo, fumando ou adulterando. Ser carnal é todas as vezes que você deixa a sua natureza tomar conta da tua vida. A Bíblia fala, não satisfazeis a vontade da carne, mas seis cheios do Espírito Santo. Então, o que não é satisfazer a vontade da carne? Não deixar a carne tomar o controle. Quando você toma uma decisão da carne, no teu conhecimento natural, você está sendo carnal. Quando você acha que você pode convencer alguém com um discurso, e não através do Espírito Santo, você está sendo carnal. Existem ministérios completamente carnais, com ferramentas carnais. Eu exorto os discípulos que estão perto de mim, diretamente sobre isso. Quando eu estou falando, irmãos, por intermédio do Espírito Santo, eu não estou usando em nenhum momento minha capacidade humana. Sabe quem que eu sou? Eu sou um bobão cheio do Espírito Santo, só isso. Não sei de nada, irmãos, é tudo dele. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito de forma alguma. O que ele está falando de forma alguma? Não só bebendo, não só fumando, não só prostituindo, mas também não fazendo coisas para Deus na carne, não tomando decisões não, eu sou inteligente, eu estudei, eu sei isso. Você não sabe nada. Se você toma decisões assim, você é carnal. De forma alguma tome decisão na carne, de forma alguma satisfaça a tua carne, mas cumpra a vontade do Espírito. Afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. O que é fazer a vontade da carne? É ter uma vida controlada pela natureza humana. Não fala isso para o pastor, não, você sabe lidar com isso. Carne. Não, faz desse jeito, assim, não precisa falar com ninguém. Sabe, eu detesto, eu vou falar aqui na frente de todo mundo, eu detesto pessoas que falam alguma coisa para chegar em algum lugar. Eu sou autêntico, irmão.
Eu prefiro te ofender, te ferir, do que falar, ô queridão, ou não sei o que, beleza, tal, e depois pelas coisas, eu falei daquele jeito com ele, porque se eu não falasse assim, ele não ia entender. Eu detesto gente assim. Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o teu não. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que você não pode ser político com as pessoas. Você não pode dizer, não, eu sei como é que o fulano, ele se move, então eu vou tratar ele daquele jeito, para ele se mover do jeito que eu quero. Isso é mover na carne, isso é carne. Nós temos que ter o governo do Espírito, isso é pecado. Se você tenta servir a Deus, escreve essa frase se você puder, fundamentada em sua natureza humana, você sempre vai acabar dando desculpas para Deus por suas falhas. Tem gente servindo a Deus com suas naturezas humanas. Quando alguém fala assim, se eu falar para alguém, faça isso, pastor, mas eu sou tão falho, tão pequeno, sabe o que está mostrando em contrapartida? Está acusando então, que tudo que você fez até agora, você fez porque você achou que você podia fazer na tua força. Se eu falo para você fazer algo e você acha aquilo grande demais, não, agora isso aqui ficou difícil de eu fazer, eu não me sinto no meu limite agora, não sinto que eu não consigo, então quer dizer que as outras coisas que você fez, entendendo que você fez porque você podia. Eu sou totalmente diferente, quem me conhece sabe, irmão, eu não sei de nada, eu me movo no Espírito, só nele. Agora eu vejo pessoas políticas, sabe? Tem pessoas que agradam muito mais pessoas do que as outras, porque falam o que os outros querem ouvir. Ninguém gosta de uma pessoa assim, sim, não, não. São poucos os que gostam. Veja como está a sua vida ministerial hoje, o teu ministério, como é que é? Você agrada a todo mundo? Eu já confrontei, já ensinei isso para o pastor Adriano que está aqui. Ele é advogado, eu falei, já teve vezes que eu já conversei com ele, eu falei, deixa de ser advogado agora, eu estou falando com o meu discípulo. Foi ou não foi? Para de ser advogado agora, você está sendo advogado, seja meu discípulo. Tem hora que ele até fechou a cara, se você puder, acho que ele pulava no meu pescoço, mas falei, porque eu amo ele, para ele não aprender a ter um ministério baseado na capacidade humana. Eu falei assim, Adriano, eu estou falando com o meu discípulo agora, advogado é lá no fórum, deixa de ser advogado, menos advogado e agora seja discípulo. A gente é tentado, irmão, a ter um ministério com recursos humanos. Não, eu consigo. Aí você pega um cantor, canta bonito, você fica emocionado, mas daqui a pouco você não sente nada. Quem já ouviu canções bonitas e você não sentiu nada? Quem? Sabe por quê? Não tem unção do Espírito, capacidade humana. O que aconteceu com a igreja aqui? Ela começou a se mover na unção, ela não pode sair desse lugar. E os discípulos falaram, peraí, eles estão aprendendo a palavra lá, a palavra é importante, mas sem a unção, sem o Espírito, eles vão fracassar. Vamos lá derramar o Espírito neles, vamos lá, nos dispersos, derramar o Espírito, porque eles têm a palavra, eles batizaram na água, mas agora está faltando o Espírito. E você só recebe o Espírito Santo de alguém que tem o Espírito Santo, você não recebe de alguém que não tem. É por isso que tem gente que olha e fala, igual quinta-feira o Décio, Deus mandou exortar ele, no outro dia eu fui falar com ele, falei, pastor, não precisa falar nada não, gostei da atitude dele. Falei, por quê? Você é um homem de Deus, toda vez que Deus usa você para falar comigo, é o Espírito Santo. Ele falou, se você, ele falou assim, não tivesse o Espírito Santo, e falasse comigo daquele jeito, sem eu ter convicção, que o Espírito Santo te usou, aí mesmo eu nem ia voltar na igreja, ficar com raiva de você, mas tudo que você fala é no Espírito, tudo que Deus manda você falar, era aquilo que eu precisava, eu realmente estava ansioso, estava errado, eu precisava daquela palavra. Eu falei, uau, esse cara conquistou minha atenção, porque quando você conversa com um homem carnal e você é espiritual, ele não te entende, vai bater boca com você. A Bíblia fala, coloca aí, que o homem carnal discerne as coisas de forma carnal. Então não tem jeito de um homem carnal entender um homem espiritual, e nem tampouco o homem espiritual tentar se explicar para o carnal, ele não vai entender, porque o carnal discerne as coisas carnalmente, o espiritual discerne as coisas espiritualmente. O carnal vai discernir você acha que o carnal é aquele que está lá no boteco? Não. O carnal é aquele que tem a Bíblia, assim, ó, tem todas as respostas. Não, você falou isso, mas a Bíblia fala aquilo. Mas cadê o Espírito? Ele tem sempre uma lança afiada para furar alguém. Ele tem sempre uma espada para cortar a orelha de um malco. Jesus falou para Pedro, guarda a espada aí, porque quem lutar pela espada vai morrer, vai ser ferido.
Está cheio de crente com espada ferindo tanto de gente. Não, mas a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Querendo atacar as pessoas, acusar as pessoas do pecado delas. Não adianta, irmão, se você não tiver unção do Espírito, você não pode falar, senão você vai falar na carne, na raiva. A Bíblia fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ah, eu não gostei daquele culto, carnal. Ah, eu não gostei daquele jeito. Eu falo, irmão, o Espírito Santo manda eu falar, é para falar? Tá bom. Um irmão veio falar comigo, não, eu não gostei daquela vez que você trouxe aquele pregador, os outros, eu sou mais tradicional, os outros caindo e tal. Um caindo ali, outro caindo ali. Eu falei assim, você não gosta de quando as pessoas oram e caem? Não, eu não gosto, só me incomoda. E não te incomoda o fato de você ter amante? Ser adúltero? Isso não te incomoda? Ah, hoje é que você fala comigo. Eu falei, você é um adúltero e está querendo dar palpite na igreja? Vai converter. Quem é você para falar da igreja? Lava a tua boca para falar da igreja. Nunca mais voltou. Nós temos que ser uma igreja assim, irmão. Naquele tempo eles tinham medo de ir para a igreja, sabia? Eles decidiam antes, não, se eu ir para a igreja minha vida tem que mudar. Então deixa eu decidir direito. E a Bíblia fala que Deus acrescentava a eles a cada dia aqueles todos quantos deveriam vir. Eu não estou preocupado com quantidade de gente nessa igreja não, irmão. Eu estou querendo um rebanho salvo. Chegar diante de Deus, Deus fala, você fez tudo o que você precisava para salvar esse povo. Você pregou, você deu um bom testemunho, você não foi empecilho para eles. Um cara que tem amante, que a amante vai na porta da casa dele, que a filha da mulher estuda junto com a filha dele, e ele vem falar de pessoas que estão caindo nisso, vai lavar a boca, é um imundo, é um porco, fede diante de Deus. A Bíblia fala que a este nem associais, para esse irmão, nem da paz do Senhor, nem associa não. É a Bíblia, irmão, acabou. O problema é que a gente quer ser o quê? Amiguinho de todo mundo. Sabe por que tem gente que não converte de verdade? Porque você é amiguinho de todo mundo. Você é amigo do mundo. A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você aceita as pessoas falar mal da igreja e você não tem coragem de falar para ela, você não tem direito de falar da igreja porque você está com a vida quebrada, torta. Pega uma pessoa, irmão, que fala mal de igreja, de pastor, vai ver a vida dela como é que está. Você quer a vida dela? Casamento destruído, quebrado, devendo para todo mundo, você quer? Então sai de lá, irmão. Sai de lá, povo meu. Porque aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, adversário de Deus. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. A gente tem um evangelho, irmão, sempre do meio termo. Não, esse aqui a gente tem que riscar então da Bíblia, né? Tem gente que não tem mais jeito, sabe o que eu faço? Eu nem olho na cara, irmão. Não olho. Se quiser vai ter que vir aqui, vai ter que arrepender, vai ter que converter. Não se joga pérola aos porcos. Deus não está brincando de ser Deus. Quem está entendendo? Só se leva uma igreja a sério quando essa igreja é séria. Só se leva uma igreja a sério, uma igreja que é séria. Eles ali, ó, amaziados. Só vou batizar quando casar. Ah, não tem condição. A igreja foi lá, ofertou, pagou, vai casar. Aí ela falou, pastor, nós estamos em volta aqui de não fermentar, porque não vão casar. Eu falei, entendeu? Crianças que vêm, católicos, crianças que vêm, que entendem, crente enfiado dentro de igreja há muitos anos, não entende. Algum momento eu falei para você isso? Eu precisei falar, não deita com teu marido, você não é casado com ele. Precisei? Entendeu? Porque o Espírito me fala, irmão. Para aquele que quer ouvir, ele fala. Agora você acha que Deus, uma atitude dessa, e você que é casado, tudo certinho, fica vendo porcariada aí, fica com brincadeira, com coisa errada, e Deus vai passar a mão na tua cabeça, ainda tem o direito de falar dos outros que está caindo na unção? Ah, irmão, não brinca com as coisas de Deus. Deus mata, tá? A Bíblia fala, a vingança é minha. A gente só tem um Deus pintado de ouro, bonzinho. Deus ele mata, irmão. Deus é juiz.
Ele é Deus vingador. Ele falou que quando Ele estiver tratando de alguém que fez mal para você, não se alegre, porque se vendo Deus que você se alegrou, Ele tira a mão de sobre aquela pessoa. Nós precisamos de uma igreja séria, para levar Deus a sério. Eu fico feliz quando eu fico sabendo aí fora, a Laís fala que a igreja é séria, o pastor é sério, eu fico feliz, eu não fico triste não. Glória a Deus por isso. Não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Eu ensinei aqui esses dias que nós temos que ser perfeito e buscar eu ensinei, você sabe disso. Então, voltando, não vos vingueis, pode ler, já colocou, a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus, porque está escrito, a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Voltando ao homem natural, ao homem espiritual, existem muitas pessoas que converteram a Cristo, foram batizadas, mas ainda não têm o Espírito Santo. Ele é o regenerador. Elas não conseguem orar, elas não conseguem jejuar. Sabe por que você não tem vontade de orar? Você não tem o Espírito Santo, simplesmente isso. Eu vou te dar uma notícia ruim hoje, ou boa. Você não tem o Espírito Santo, você é alguém que está frequentando uma igreja. Por que você não tem o Espírito Santo? Porque você não quer recebê-lo, porque ainda não buscou tanto, ou porque ainda não permitiu que alguém com o Espírito Santo te tocasse a tua vida. Então eles ficaram preocupados porque eles estavam estudando a Bíblia ali, os apóstolos, mas não tinha o Espírito Santo. Deus não quer um grupo que se reúne para ficar fazendo estudo de Bíblia não, irmão. Somente Ele quer pessoas cheias do Espírito Santo, que estudam a Bíblia e estejam cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala, errais e não conheceis as Escrituras, coloca aí, e nem o poder de Deus. Não adianta você conhecer a Escritura e não conhecer o poder de Deus. Fala, o erro está em duas coisas: não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Se eu conheço só a palavra, está completo? E o poder? Precisamos do poder de Deus. A Bíblia fala, não embriagais com vinho, que traz dissolução, mas enchei-vos do... Pastor, é pecado beber vinho? É. Mas é pecado também não beber vinho e não se embriagar do Espírito. O pecado não está em não só beber vinho. O pecado está, não beba vinho, mas embriague do Espírito. Aí a pessoa não bebe vinho, mas não enche do Espírito. Quem entendeu? Não é minha personalidade, é meu estilo. Cada um tem um estilo. Mentira. Eles desceram até os dispersos. Vamos lá. Porque eles não podem começar errado. Essa igreja não pode começar errado. Eles têm a palavra, mas eles precisam do Espírito, eles precisam do dom, precisam da unção. Todas as vezes que Deus quis levantar alguém, Ele colocou unção. O que fala? Lá em Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar o ano aceitável do Senhor. Para você pregar, você tem que estar debaixo de unção. Então você entende que você pode converter a palavra e a Cristo, e ainda assim não ter o Espírito, e ainda assim não ter a unção. Aí você vai pregar para os outros só palavra. Não, porque na Bíblia fala tal coisa, você, tá bom, tá igual a igreja católica. Por quê? Não tem unção. Tá igual aquele culto religioso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você sabe o que significa a palavra ungiu? Eu deixei de propósito essa Bíblia do lado para ler para você. Aqui. Aqui no grego, no original, ungir significa lambuzar com óleo, consagrar para um ofício, ungir, manchar com óleo. A palavra ungir no original significa uma pessoa que foi lambuzada pelo óleo. Sabe de onde que eu tiro isso? Nós pegamos lá na arca de Noé, que fala que ele pegou o que? Betume, e encharcou toda a arca, por dentro e por fora de betume. A palavra betume no original significa revestimento. E o que ele fala várias vezes no Novo Testamento? Revestivos do Espírito Santo. O que ele está falando então? Seja o que?
encharcado por fora e do Espírito. Se você pega uma estrutura de madeira, um barco, igual a arca, e deixa muitos dias sobre as águas, o que acontece com a madeira? Ela encharca e afunda. A arca simboliza uma estrutura, que Deus deu as medidas, Deus deu a estrutura é de Deus. Tem gente atacando a estrutura hoje, a igreja, a denominação, isso é de Deus. O problema não é a estrutura, o problema é ter uma estrutura sem unção. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui funciona como uma denominação, mas não é uma denominação, nós nos movemos no Espírito. O problema não é ter estrutura, o problema é ter uma estrutura sem estar encharcada de óleo, sem estar ungida. Então ele pega a arca e ele encharca de betume por dentro e por fora. Então aquele produto encharcado impede da madeira molhar. O que acontecia? Se tiver na internet, Samuel, coloca aí, óleo sobre a cabeça da ovelha. O que acontecia com as ovelhas? As ovelhas têm a pelagem grossa no corpo, na cabeça é rasteira. As moscas, os bernes, sentavam na cabeça da ovelha e fazia o que? Depositava verme. A ovelha ficava cega e afetava também a audição, ficava louca, muito escorria, batia a cabeça na rocha até morrer. Por isso Davi disse: unge a minha cabeça com óleo. Davi era pastor de ovelha, então ele sabia quando uma ovelha estava com berne, ele arrancava os bernes. Quem já arrancou berne de bicho aqui? Eu já arranquei. E ele joga depois em cima o óleo, para aquela ferida não ficar aberta e vir outro berne. Você imagina um alívio para aquela ovelha? Desculpa, filho, tirar aqueles bernes da cabeça dela. Então muitas vezes são como bernes, ideias malignas, carnais que nós temos. A gente quer discernir a igreja, o pastor, dar opinião, porque a gente acha no direito, mas a gente é carnal. A gente aceitou a Cristo, mas não tem a unção do Espírito. E a gente não entende quando alguém se move no Espírito, dá um soco, alguém dá uma voadora, faz alguma coisa, porque nós não temos Espírito. Só entende do Espírito quem é do Espírito. Só tem direito de falar do outro quem tem o Espírito. Não adianta ninguém vir falar de mim, não tem direito que não tem o Espírito. Só quem tem. O homem natural discerne as coisas naturalmente, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, e por ninguém pode ser discernido. Pronto, acabou a Bíblia. Olha lá, está vendo derramando óleo na cabeça da ovelha? E as moscas não podem pousar mais. As moscas são o que? As ideias da carne. Mosca se alimenta do que, irmão? Do que? Vai fazer um churrasco, o que acontece? Se alimenta do que? Carne. Os demônios se alimentam do que? Carne. Sabe aquelas ideias que ficam pregando para você? Não, não tem jeito e tal. Derrama óleo na tua cabeça, busca o Espírito Santo, pede para alguém fazer o quê? O que a Bíblia fala lá em Tiago? Quando alguém estiver enfermo, leve até a congregação, procure o presbítero, e ele vai fazer o quê? Quem reconhece que ultimamente não tem tido cura nas igrejas? Levanta a mão, você vê pouca cura. A culpa sabe de quem que é? De vocês. Por quê, pastor? Porque a ordem da Bíblia é, quando alguém estiver enfermo, leva onde? No hospital? E você faz o quê? Qual é o primeiro lugar que você vai? Quando alguém está doente na tua casa, fala a verdade. Qual o primeiro recurso que você procura? A igreja ou o hospital? Então você é desobediente. Por que você é desobediente? Porque você não tem o Espírito, você tem a palavra. Aí você olha, não, a Bíblia fala, mas eu acho que não é bem assim, eu vou fazer do meu jeito. Você não tem o Espírito, então você faz a sua cabeça, porque a mosca já está na tua cabeça. Se você levasse para o pastor, está aqui, ó, o senhor falou, e agora? Você ia desafiar ele. Quem está entendendo? Eu gosto disso, deixa aí já que eu vou ler. Você vai na África, sabe como é que os feiticeiros fazem? Eles levam filho deles sem olho, sem perna, e falam, teu Deus é o Deus verdadeiro? É, joga o filho dele, então eu quero ver, ora aí pelo meu filho, se ele ser curado, eu converto a Jesus Cristo. E aí você vai ver na África, olho crescendo, perna crescendo. Por quê? A fé do pastor é desafiada. Agora aqui não, hoje em dia tem remédio, hoje em dia tem plano de saúde, vai no hospital, não obedece. O que fala? Está doente algum de vocês? O que faz? Chame o ancião e este orem sobre ele, ungindo com a estrutura. Sem óleo ela afunda. O que é isso? Conhecimento, capacitação. Sem unção não vai. Ah, pastor, mas isso é para aqueles dias que não tinha medicina naquela época. Aí ó, tá vendo a mosca de novo na tua cabeça? Aqueles dias eram diferentes de hoje, mas naqueles dias o mesmo Deus daquele dia é o mesmo de hoje. Ele não mudou. Eu não tenho dó
dos meus filhos, porque eu quero que eles sejam homens e mulheres que vai fazer uma explosão contra o inferno. A minha filha no carro, 39 graus, eu falei, segura aí minha filha, agora é 8 e pouco, lá para meia-noite eu termino de pregar, aí nós vamos ver o que nós fazemos com você, dá remédio, dá aí alguma coisa, mas eu orei por ela, e falei, vai cuidando dela, Dani, eu vou pregar lá, na hora que eu voltar a gente vê o que a gente faz. Por quê? É ele em primeiro lugar. Não era para ela ter nascido, o médico falou que ela ia morrer no útero da minha esposa, porque a minha esposa tinha tomado uma vacina, que não podia na gravidez, ela não sabia que estava grávida, tomou uma vacina contra a rubéola, o médico falou que ela ia morrer no útero, ou nasceria com algum defeito congênito. Então, se Deus fez com que ela nascesse, Ele vai cuidar dela. Agora, se uma febre de 39 graus, não é na igreja não. Olha aí, irmão, lembra desse versículo. Você quer obedecer parcialmente a Bíblia, obedece ela inteira. Traz aqui, põe no púlpito, fala, se o senhor falou, agora a hora. Ah, irmão, aí eu vou pular no teu peito. Aí eu falo, é isso aí que eu quero. Desafia eu. Não deixa eu mole não, pelo amor de Deus. Eu falei para o bispo, por favor, não me deixe ficar mole. Quando alguém está doente, é isso que tem que fazer, derrama óleo. O que ele está querendo dizer? Essa estrutura é falha, mas o óleo reveste, ele tira o mal, e o Espírito vem e quebra a maldição, e o pecado, e a enfermidade vai embora. Quem aqui já entrou doente nessa igreja e saiu curado? Levanta a mão. Todo mundo. Por que você vai ter motivo para duvidar? Aí fica essa igreja mole. Não, Espírito Santo, deixa eu falar isso na minha frente, é uma bolinha de ping-pong, você joga pim, 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 aí vai desacelerando. Ah, meu Deus do céu, porque eu fiz teologia. Pega esse canudo aí, rasga, joga no lixo, daí não serve para nada. Você tem que receber o Espírito Santo na tua vida, óleo na tua cabeça, rapaz. Para de falar abobrinha. Aí vem aquele centurião e fala, eu tenho alguém doente na minha casa, preciso de cura. O senhor fala, eu vou lá. Não, o senhor não vai não precisa, que o senhor é um homem muito ocupado. Eu sou um homem de governo, e quando eu dou uma ordem para os meus soldados, obedece. O senhor também é um homem de governo espiritual, dá uma ordem, basta uma palavra, e ele será curado. E o senhor falou, seja feito conforme a tua fé. Nunca vi uma fé como essa. E quando ele chega na casa dele, o homem está completamente curado, porque Jesus é poderoso, Ele está vivo. Se move na unção, meu irmão. Se move na unção. Fala para o teu irmão, se move na unção. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 22, olha o que fala. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo, irmão. Não adianta a pessoa pegar o microfone, vamos trazer uma palavra, 25 minutos, porque as pessoas só conseguem ouvir 25 minutos, uma pessoa carnal só consegue ouvir 25 minutos, mas uma pessoa que tem fome do Espírito, ela passa a noite toda, como Paulo ficou a noite toda pregando um dia para o outro. Eutico até desmaiou, caiu da janela e vai lá, atrapalhando o culto, porque o cara morreu. Levanta e ressuscita então, aí volta lá, põe lá, vamos continuar o culto de novo. É isso, irmão, é unção de Deus, acabou. Ou unção ou não são, não tem jeito. Por isso que aquele que não são tem raiva do que são. Então, ou se tem unção, não tem, ou fica uma hora falando abobrinha aqui, ou tem poder de Deus. Nunca ninguém entrou nessa igreja pela primeira vez e não teve uma palavra, não teve um toque, nunca. Se não voltou é porque não quis, mas nunca. Por quê? Nunca voltou do mesmo jeito, porque a unção aqui, ela é forte. Você pode não ir com a minha cara, não gostar de mim, achar que eu sou magra, achar que eu tinha que estar pregando de um jeito, de outro, de terno, mas você não pode falar uma coisa, ele não tem unção, isso você não pode falar, não pode, irmão. E sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu procuraria estar do lado de um pastor que tem unção, e ia ficar assim, eu quero esse unção também, eu quero esse óleo na minha vida. Quando eu via a pregação de unção que eu estou pregando aqui, eu ficava doido, eu sentava na minha vida, eu estou doido, eu vou hoje para casa do pastor, eu vou ficar do lado dele, eu quero a unção, eu quero receber mais, eu quero a capa, eu quero a unção, eu quero isso, eu quero ser usado por Deus. Agora hoje em dia eu vejo, eu fico doido com vocês. Eu sentava na primeira fileira, eu brigava se alguém sentar no meu lugar, eu ficava com a caderninha anotando, eu chegava em casa, eu anotava de novo, eu gravava no Walkmanzinho, ficava ouvindo, eu quero unção, eu quero poder de Deus, eu quero mais, eu quero. O meu pastor viajando, ele com o Walkmanzinho, que na época não tinha nem CD, ouvindo pregação, eu quero também. O que você está ouvindo? Eu quero ouvir essa pregação, ficar do lado dele. Então toma. Aí ele punha um foninho no ouvido e dirigindo, nós ficava assim, colado do lado dele, dirigindo a Marajozinha, e eu lá, glória, show,
Espírito. Irmão, cadê as pessoas que estão com fome da unção? Cadê as pessoas, você está satisfeito só com a palavra, 30 minutos, aquela coisa? Não, é unção, irmão, a unção do Espírito. Quando um homem cheio do Espírito, ele prega debaixo da unção, você fala, eu quero esse negócio, eu estou sentindo um negócio dentro de mim. Pastor, está arrupiando minhas costas, eu estou sentindo um negócio diferente. O que é isso? É unção. Não se ministra sem unção, irmão. É só letra se for sem unção. Olha o que diz aí: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu. Primeira coisa, confirma em Cristo, salvação. Depois vem o que? Unção. Eles estavam lá, confirmados em Cristo, fazendo culto, sendo batizado, mas precisava cumprir o que Jesus falou: agora vai vir um que vai batizar vocês com fogo. Agora vocês foram confirmados com Cristo, mas falta unção. Tem muita igreja que não tem unção. Aí vai falar para você que cura, Deus não cura mais, que é no passado para a igreja comer. Mentira, é porque eles não têm unção, eles não têm autoridade sobre a enfermidade. Aí eles contam história do passado só. Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele cura-se, Ele cura. E o que fala? Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia. Irmão, eu tô esquentando aqui. 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Quer ter conhecimento de Deus? Unção. Tem que ter unção. Como é que eu recebo a unção, pastor? Você viu aqui o exemplo. Os apóstolos tiveram que ir lá e você tem que estar debaixo da mão de alguém. Aí você está contente de ficar sentado na última fileira, ficar assistindo o culto? Não quer andar com a gente? Cadê os discípulos, irmão? Cadê o povo que tem fome? Eu quero, não quero nem saber. Unção, quero unção, eu quero ser movido assim no Espírito também. Eu quero orar para os outros, ser curado. Eu olhava assim, eu falava assim, eu quero expulsar demônio. Eu roubei um demônio do meu pastor uma vez, ele ficou louco comigo. Ele, sai demônio, sai não sei o que, o demônio deu uma canseira nele, não sei o que está acontecendo. Tem uma história que conta que o cara estava expulsando o demônio, e aí o demônio não sai. Aí o demônio acusou ele, porque ele estava fazendo jejum, ia comer uma banana escondida da mulher dele. Fez jejum total e comeu uma banana escondida. O demônio falou, eu não saio não, porque você comeu aquela banana escondida lá no jejum. Aí ficou nervoso e falou, com banana ou sem banana você vai sair agora. Ele falou assim. O pastor lá em Belo Horizonte estava, e o demônio, um fedor, a mulher arrumada, chique, um casarão, né? Fomos lá orar para ela, começou um fedor, sabe o que? De chiqueiro. Dá até antes só de falar. Fedor de carne podre, é obra de bruxaria, pesado. Eu acho que ele não é muito dessa área de libertação. Eu não era pastor nada, eu era chaveirinho de pastor naquela época. E ele lá e tal, e o demônio dando uma coça nele. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio, eu tô doido para pegar esse capeta aí. Aí eu falei assim, deixa eu orar um pouquinho. Foi para ele, falou, pode orar, mas não expulsa não, que é eu que vou expulsar. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o demônio e falei, sai agora em nome de Jesus. Saiu. Aí ele olhou em mim assim, conversou com a mulher no carro e falou assim, você vai ver comigo, eu vou contar pro bispo. Olha a situação. Aí o bispo me chamou na sala e falou assim, no outro dia, preciso conversar com você. O que aconteceu? Você roubou o demônio do pastor lá, expulsou o demônio da guerra. Ele se sentiu diminuído. Pastor, desculpa, bispo, desculpa, mas eu estava doido para expulsar aquele demônio lá. Eu roubava o demônio dos outros. Não, eu que vou orar. Eu deixava os outros orar e manifestar. E eu era na hora de expulsar. Sai, deixa que eu expulso. Agora hoje, se cair um endemoniado aqui, vai ter gente que vai correr lá para fora. Pelo amor de Deus. Unção, irmão. Irmão, tá ali, Adriano, que não me deixa mentir. Quando a gente era da comunidade, aí os jovens vinham orar aqui, sabe essa valeta, esse mato aqui atrás? Eu ajoelhava ali e orava, falava, Deus, o Senhor vai me usar nessa terra, eu vou viajar aos 4 cantos do mundo, eu vou pregar o evangelho, faz o que queres de mim, Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Eu tinha 15 anos de idade, isso faz 24 anos, e sabe aonde que ele me trouxe? No lugar onde eu dobrava meu joelho, que era uma valeta, irmão, 48 caminhões para aterrar esse local para fazer a igreja, aonde eu derramei lágrimas 25 anos atrás. Eu lembro que um dia meu pastor, para me despertar, que eu estava me chutou, falou, vamos embora, já acabou. Eu falei, mas já acabou? Nem comecei a orar. Ele falou, você é doido? Já está de madrugada, nós estamos no meio desse mato. Eu enfiava no meio do mato e ficava, era aqui. 25 anos depois, aonde que é o altar da igreja? Aonde era o mato do menininho de 15 anos orava. Você nunca sabe aonde Deus vai te levar. As suas lágrimas vão virar colheita.
Esse lugar aqui, ninguém vai tirar de nós não, Henrique, porque aqui é lugar que foi semeado com lágrima. Ninguém, Deus só tira a gente daqui na hora que Ele quiser. Pode se levantar um exército contra nós, todos serão confundidos. Inclusive passa esse anjo, com fogo, com espada agora, lá na casa da família dele agora, do Henrique, das irmãs dele, passa fogo agora, silenciando agora, todos esses demônios agora em nome de Jesus. Ninguém vai tocar aqui não. Ninguém toca no ungido do Senhor. Nós precisamos de unção, de dias de unção. Aí aquele cara que era, um cara que converteu, Simão, que era bruxo, ele converteu a Jesus Cristo, ele converteu pela palavra, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ele falou: eu quero esse dom também, eu te dou dinheiro, me ensina. A unção não adquire por dinheiro, a unção não se adquire com coisas materiais. Compre o livro tal, os 10 passos para adquirir unção. Mentira, está roubando você. O DVD do pastor fulano de tal, conferência, não sei o que, tudo lobo, tudo mentiroso, falso profeta. Um verdadeiro homem de Deus, ele não cobra, e ele sabe que é Deus que sustenta ele. Deus vai mover as pessoas e vão abençoar ele. Deus já me deu inúmeros motivos para mim nunca duvidar do cuidado dele, irmãos. Então, unção não se compra. Ele falou: eu quero essa unção. A resposta do apóstolo Pedro foi tremenda. Aqui diz, eu gostei dessa resposta que ele deu. Ele fala aqui, verso 20: o teu dinheiro perece contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra. Se você acha que o teu dinheiro compra alguma coisa, o teu dinheiro perece com você. Sabe o que é isso? Não sei se você entendeu. Meu Deus, não sei se você entendeu. Aquele homem, vou te explicar, ele havia convertido, mas ele não foi totalmente transformado, porque ele não tinha o Espírito Santo. O dinheiro que ele tinha ali, ele tinha recebido a vida toda através de engano. Ele não só não recebeu o dom do Espírito Santo, como ele recebeu uma palavra de sentença e de juízo. Às vezes você lê um texto, você acha que o cara está falando da boca para fora. O que ele está querendo dizer? Não só você não vai receber o dom, como agora o teu dinheiro vai perecer com você, porque você achou que o dom se comprava. O que aconteceu com ele naquele momento? Pode ter certeza que ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. O que aconteceu com Ananias e Safira? Vocês vão morrer hoje. Puf, morreu. Não brinca com o profeta, irmãos. Você está enfiando a mão na caixa de abelha. Lembra das moedinhas que eu falei? Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha esposa sempre fala, todas as pessoas que entram no meu caminho, que quer me prejudicar, não termina bem. Eu fico com dó, eu até oro. Não termina bem, não adianta, irmãos. Não mexa com alguém. A Bíblia fala, não toque nos meus ungidos. Aí eu já vi gente até colocando, você não tem nada a ver. Davi, irmão, ele tremeu, porque ele cortou um pedaço da veste de Saul. Não toque nos ungidos de Deus, porque você está se opondo a Deus. Esse homem, ele recebeu uma sentença. Olha, você achou que podia comprar o dom? Agora teu dinheiro vai perecer com você. Sabe o que é isso? Ele perdeu tudo. Ele não só não recebeu o dom, mas recebeu uma sentença e uma palavra de adversão: arrependa-te desse coração de iniquidade e maldade que você tem. E o que ele fala? Eu gostei dessa outra parte. Quando ele fala que ele não tem sorte, verso 21, tu não tem parte nem sorte nesse assunto. A palavra sorte aqui no original é herança. Sabe o que ele está falando? Você não tem herança na parte dos dons. Uau! Tem gente que tem uma Bíblia debaixo do braço, como Simão, converteu a Cristo, mas ainda não teve uma transformação total do seu caráter pela unção do Espírito, e julga as pessoas e fala coisas que não sabe. E sabe qual é a resposta de Deus para essas pessoas? Você não tem herança espiritual. Você não tem parte e nem herança nesse ministério, porque teu coração não é reto. Quem recebe a herança do Espírito tem que ter um coração reto.
Eu quero unção, porque aí eu vou chegar lá, vou pregar, o povo vai gostar de mim, eu vou ser famoso. Deus não vai permitir ser usado por ninguém não. Por isso que tem gente que chega aqui na igreja, no começo começa a me agradar, que é uma maravilha, sabe? Traz as coisas para mim, me agrada, tal. Aí deixa 3 meses de banco, aí acabou o amor, acabou o agrado. Quantas vezes você ficou de banco já de castigo? Na terceira vez, aí mentiu. Os outros perguntou, por que você não está ministrando? Não, é que eu pedi um tempo, pastor. Aí contaram para mim, eu falei, por que você não está ministrando? Por que você falou a mentira? Não, eu fiquei com vergonha. Agora você vai falar a verdade, vai ficar mais 6 meses de castigo. Vai falar para eles quando eles perguntarem, não, eu estou de castigo porque eu fiz coisa errada, o pastor pôs a disciplina. Se você não submete a alguém que tem unção, você nunca vai ter unção. Nunca, porque a unção é transferida. Todas as vezes que alguém é consagrado a diácono, a pastor, como é que é? Imposição? Isso é uma simbologia? Significa uma transferência, que você está se sujeitando àquela autoridade, por isso está transferindo. As pessoas que passaram nesse altar e foram ungidas aqui, e saíram falando mal de nós, elas vão colher juízo. Não é que eu estou maldiçando, vão colher, é bíblico. Teve uma mulher que foi consagrada pastora nesse altar, e ela fala que não existe apóstolo nesses dias, e me ataca no Facebook, vai colher, já está acontecendo, não adianta. Porque como é que você pode desprezar a unção que foi derramada sobre você? Não adianta, irmãos, de Deus não se zomba. Você não tem herança nesse ministério, porque o teu coração não é reto. Como é que faz para conquistar unção? Meu coração que tem que estar reto diante de Deus. Eu não quero unção para usar a Deus, eu quero ter unção para ser usado por Ele, fazê-lo conhecido. Que o nome de Deus seja conhecido nessa terra. Quantos estão entendendo? Você consegue perceber nessa história que a gente leu, que eles tinham conhecimento total da palavra, mas não tinham o Espírito? Não tinha unção? Então os apóstolos vão até lá e impõem as mãos sobre eles, e eles começam a receber o Espírito Santo, e eles começam a pregar em toda parte. No verso 17, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não adianta ter o batismo de João Batista e não ter o Espírito Santo. Não adianta você querer se mover sem unção. Não adianta você subir no altar e querer pregar sem unção. Não adianta você tentar corrigir sem unção. O que Jesus fez através de Maria? Enviou um anjo, e ela falou, eu não posso gerar uma criança, eu nunca deitei com homem algum. Como é que isso vai acontecer? Descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder dele vai te envolver, a unção dele vai fazer isso. Quem lembra quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba? O pai disse o quê? Este é meu filho amado, em que eu tenho prazer. A unção vem para um fim. Quando ele fala, eu tenho prazer nesse filho, por isso eu vou derramar unção sobre ele. Ele derramou unção sobre Jesus e moveu Jesus no seu ministério com unção. E quando Jesus morre e ressuscita, agora ele derrama essa unção sobre os 12, e os 12 agora derrama sobre outros, e não vai ser diferente com você, você vai ter que receber de alguém. Não adianta você resistir uma pessoa que tem unção, porque às vezes você está resistindo, ela é a pessoa que você precisa para marcar a tua vida e teu ministério. Eu tive grandes homens de Deus na minha vida que várias vezes transferiram unção para mim. A unção é transferida, e às vezes você vai se resistir exatamente àquela pessoa que Deus usa, que Deus quer usar para transferir a unção sobre você. O Espírito Santo ele te deseja, ele deseja ter o teu coração. A Bíblia fala em Salmo 105, versículo 4 e 5, recorram ao Senhor e ao seu poder, e busquem a sua presença. O que é isso? Você precisa buscar a unção, o poder. Eu gosto dessa palavra lá na África, matimba. E toda vez que eu prego, eu falo, matimba, matimba. É a unção, é o poder de Deus. Você vê que a palavra até no sufixo dela é forte. Eles me ensinaram, pastor, para você falar, você tem que pôr com a língua no céu da boca. Eu falei, por quê? Ele falou, matimba é o poder de Deus, matimba é bosta.
Então você vê, a gente sem unção, nós somos o quê? Isso mesmo. Então é matimba. Coloca a língua no céu da tua boca e fala: matimba. Fala para o teu irmão: a matimba de Deus vai descer sobre você. A unção do Espírito vai descer sobre a tua vida. Você vai ser encharcado com óleo. Manda essas moscas embora. Fala para ele. Não é o que você pensa. Deus não está preocupado com o que você pensa. É o que Ele quer fazer em você. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Senhor, nós queremos ser encharcados de óleo. Aumenta mais. Você não tem herança nesse ministério. Meu Deus, imagina Pedro falando isso. Olha a autoridade de Pedro. Você não tem herança nesse ministério, porque o teu coração não é reto. Arrependa-te. Uau. Agora eu imagino aquele outro homem que Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, unção de Deus. Levanta e anda. Qual é a tua herança no Espírito? Qual é a herança que você quer ter no Espírito? A unção de Deus. Há quanto tempo você não se move na unção? Há quanto tempo você não busca a unção de Deus? Você sente algo diferente na tua vida, você sente um toque, mas você sempre recua. Busque a unção. Seja encharcado com óleo, senão você não passa pelo caminho que é estreito. Você quer receber as coisas através da sua habilidade, do teu conhecimento, mas você precisa da unção. Receba unção. Nós precisamos de uma igreja séria. Nós precisamos de uma igreja que seja séria, para ser levada a Deus, ser levada a sério. Nós precisamos não brincar mais com o pecado. Nós precisamos ser uma igreja que denuncia, mas também que traz a resposta. Nós precisamos ser uma igreja cheia da unção. Não adianta só palavras, não adianta só conhecimento, tem que ter unção. A unção quebra o jugo, a unção liberta. Você orava em língua, não ora mais. Você acha que o problema é voltar ao passado, ou o problema você acha que é trocar de ministério? Não, você que precisa trocar o teu coração. Busque a unção. Talvez você converteu a Cristo, palavra, mas falta a unção. Mas falta a unção, falta o Espírito. Comece a orar e dizer: Senhor, eu preciso da unção. Eu preciso da unção. Shoyando yalabana, shoyando que alabando, she, shiriras tu que ala, shoyando, uiai sukiaido.